Cristina, está tudo pronto para começar mais um dia? Tudo arrumado? Mais uma viagem. Mais uma viagem. Portas fechadas, tudo trancado. Ainda falta alguma coisa. Está na altura de regressar à estrada. Deixamos o local de estacionamento em Trujillo, junto à Praça de Touros, onde usufruímos de uma noite calma, passamos pela área de serviço e vamos começar a fazer quilómetros. Percorremos as autoestradas que nos levaram de Trujillo até Zaragoza. Passámos Madrid e pouco depois... Faça a curva à direita, depois vira à direita. Já estávamos em Zaragoza, na área de serviço que por acaso é grátis e tem uma ótima localização. O problema foi que... Cristina, nunca imaginei que a área de serviço aqui em Zaragoza estivesse tão cheia como está de autocaravanas, é impressionante. Realmente nós já passamos aqui diversas vezes e a área, quer dizer, embora estivesse cheia, mas havia sempre um lugar ou outro e não passava aos limites. Agora, tão cheio como está hoje, é impressionante e não é só na área de serviço, é que aqui onde nós estamos, estende-se por aqui fora, bem, aqui umas 20 ou 30 autocaravanas a mais do que as que estão a encher a área de serviço. Na rua anexa, o curioso é que a rua anexa, que se prolonga depois da área de serviço, está completamente cheia. É impressionante. Cada vez há mais autocaravanas na estrada. Ainda hoje, enquanto vinhamos para aqui, vinhamos a falar sobre isso, estão continuamente a passar autocaravanas por nós. Umas num sentido, outras no outro. Nós estamos em Zaragoza e vamos seguir na direção de França. Possivelmente vamos parar em Girona. Nunca parámos em Girona e vai ser a próxima etapa. O que é que tu achas? Eu acho bem, e estivemos a ver, há uma área de serviço no centro, que se paga, creio eu, 10 euros. Deve ser bastante Pode ser uma opção, pode ser uma opção. Se não houver lugar, então vamos uma que é gratuita. Tem 70 lugares, é mais fácil. É Girona 70 também. 70 km, é gratuita, mas nós preferimos... Tudo isto encontramos nós aqui no Guia das Áreas de Serviço para Autocaravanas. Nós aconselhamos todos os companheiros que queiram viajar ter este livrinho. Compra-se na internet, Guia de Serviço para Autocaravanas. Isso não é publicidade, muito útil. mas é aquilo que nós... Muito útil mesmo. É aquilo que nós utilizamos a viajar. Não só as aplicações, mas também os livros. Não é? E o que não precisamos agora é do Guia de Autocaravanas, do serviço de Guia da Área de Serviço para Autocaravanas, para ir procurar o supermercado. Porque temos que ir comprar o quê? Pão e manteiga, não é? Que acabou. Precisamos de pão. E vai para o pequeno almoço e manteiga para amanhã. Pão pequeno almoço. É melhor irmos embora. Vamos? É verdade. Vamos embora. Vamos fazer um pequeno passeio até ao supermercado. Se não tiverem um meio de locomoção próprio, podem deslocar-se desta área de serviço para o centro da cidade, utilizando o autocarro ou metro de superfície. Ambos têm uma paragem mesmo ali à porta. E o supermercado também fica por ali perto. A que distância estamos, Cristina? Andámos para aí quê? 1000 metros até aqui? Ao Carrefour? Não 1000 metros? 500 metros. 500 metros até ao Carrefour. Gostamos muito de estar em Zaragoza e já o mostramos em muitos vídeos anteriores. Desta vez foi apenas uma pequena paragem e logo a seguir... Cristina, estamos a passar pelo meridiano Greenwich. Deste lado estamos no Ocidente e ali vamos para o Oriente. Vamos para o grau zero. Grau zero, deixamos de pôr oeste no GPS e passamos a pôr este. Aqui está ele. Já está. Já passámos para o outro lado. E passámos o meridiano Greenwich e também estávamos a dar assim um bocado, digamos, entre aspas, barraca. Porque saímos de Zaragoza e, como é hábito, fizemos a Nacional a pensar que aqui a autoestrada tinha portagem. Pois os nossos GPS indicavam que havia portagem e nós não íamos gastar dinheiro na portagem. Sem necessidade, até porque a Nacional era uma estrada boa. E porque também não temos pressas nem nada, não é? Mas o que é que acontece? Os amigos espanhóis lembraram-se de tirar a portagem aqui. E pá, isso é uma coisa que se faz. Tá, nós pomos portagem. Aqui tiram portagem. E o que é curioso é que íamos na Nacional e não encontrávamos trânsito absolutamente nenhum. Íamos a conduzir, nem um caminhão, nem um carro, isto é impossível, estou a estrada de maior movimento em Espanha e não há trânsito nenhum hoje, o que é que se passa? Bom, agora aqui está cheio de chegámos à conclusão que a portagem devia ter sido retirada, foi o que fizemos. Viemos para a autoestrada e pronto, cá estamos, a caminho de Barcelona. Não sei se será Barcelona, capaz de ser o outro destino, a gente já vai ver.
conforme nos apetecer. Durante os muitos quilómetros que percorremos por estas estradas, temos que nos ir entretendo com alguma coisa. Cristina, estamos a atravessar... Estamos a atravessar o deserto do Clavão Negro. Isto era mesmo um deserto, não é? Era mesmo um deserto e agora está a começar a ficar verde. Há um trabalho imenso aqui em Espanha em recuperar terrenos para a agricultura, por isso é que eles estão a reter as nossas águas lá do Douro, não é? Eles precisam para a rega, isto é tudo à base de rega. Mas enfim, de facto é uma paisagem surpreendente aqui em plena Espanha e no norte estamos a atravessar um deserto. É tudo cultivado. Tudo cultivado por aí fora. Pouco depois deixávamos o deserto e estamos num parque de estacionamento na cidade de Girona. Não foi fácil chegar aqui, já vão ver que a entrada é um pouco apertada e o preço também é um pouco exagerado, mas enfim, estamos mesmo no centro da cidade. E porquê? Porque eles davam uma previsão de tempo para hoje de muita chuva, Inundações. E por simples não procurámos um sítio que tivesse um bom escoamento de água. Estivemos também a pensar num outro estacionamento que fica a 2 Era ou 3 grátis. quilómetros daqui, grátis. Está muito nós, sol, tem que pôr o chapéu. para nós não era difícil, porque também tem uma ciclovia boa, mas perante a chuva torrencial que eles disseram que está previsto, resolvemos não arriscar, viemos para dentro da cidade. E o que é curioso é que da chuva não há ponta de visibilidade Claro agora. que São o quê? 4h20 e não há nada de chuva nenhuma para ninguém, mas enfim. Vamos então passear por Girona, esperando que chegue a chuva. A entrada é de facto um pouco estranha, mas consegue-se manobrar sem dificuldades. Os lugares é que são um pouco apertados, já vamos falar nisso um pouco mais à frente. Mas a localização é de facto muito central e pouco depois já estávamos no posto de turismo a obter as informações necessárias para fazer a visita à Girona. Okay. Daqui a aqui, não é? A Cristina já organizava as visitas e a primeira foi a uma ponte construída pelo Eiffel. Foi construída antes da Torre Eiffel em Paris, daí que os girondenses na brincadeira até digam que ela foi feita com os restos desta ponte. Mas fora de brincadeiras, as vistas que se têm sobre as casas sobre o rio Oniar são espetaculares. E se por aqui vierem de visita, não deixem de apreciar a culinária local. Vão ver que tem motivos com muito interesse. E não deixem de visitar a Catedral, cuja construção começou no século XI e prolongou-se até ao século A XVIII. única cruzaria mais antiga arquitetura mundial. E a escadaria de San Martín, onde vamos encontrar o Arco Oblíquo, onde tem um restaurante que passa por ser um dos mais românticos de Espanha, e a igreja de San Martín ao cimo das escadas. E quando visitarem esta cidade, não percam um passeio pelas antigas muralhas medievais, grande parte delas assentos em silares das antigas muralhas romanas. Começa um novo dia. Enquanto a Dona Cristina se entretinha a refletir sobre a vida, Bom, já ficámos em muitos parques de campismo, ficámos em muitas áreas de serviço, ficámos em muitos estacionamentos em plena rua. Bom, ao longo de todos estes anos de autocaravanismo tem-nos acontecido tudo, mas nunca tínhamos ficado numa área de serviço para autocaravanas como esta. Estamos completamente rodeados de casas, está mesmo no centro urbano. Reparem aqui à volta. É um estacionamento que fica localizado mesmo numa estrutura com prédios, enfim, é uma rua. Mas pronto, mas tem condições muito boas, tem casas de banho impecavelmente limpas, tem segurança, tem tudo aquilo que se precisa numa área de serviço para autocaravanas. Curioso, Girona oferece uma alternativa interessante aos autocaravanistas. Bom, podemos dizer que o que não é tão interessante é o preço. Anda à volta dos 19 euros, 20 euros, mas poupa-se nos transportes públicos. Não há bela sem senão. No posto de turismo tínhamos agendado uma visita guiada pela cidade e estava na altura de nos encontrarmos com o guia para começar a conhecer melhor Girona. E até os lugares que já tínhamos visitado ganhavam agora uma nova vida com as explicações do simpático guia que nos ia acompanhando. E muitos motivos nos lembravam que estávamos na Catalunha, uma região de Espanha onde tem havido problemas em relação a uma possível independência. A visita terminava na Praça de Independência,
nós olharmos por cima dos telhados, reparámos que a chuva sempre estava a chegar, e em força. Um dia de chuva não tem nada melhor que o chocolate quente. Eu nem sei se isto se come à colher ou se se bebe, tão grosso que ele é. Não sei, mas olha, cai água que é um disparate, olha aqui na rua. Estava uma tarde de chuva, era a altura de regressar à autocaravana. Mas a viagem vai continuar, até um próximo vídeo.